prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, né, do Dr. Rodrigo Dadalto, a quem eu agradeço a subseção da OAB aqui de Linhares. Quero, inicialmente, né, dizer que essa história de que eu era personal é mentira, isso é bullying, isso mesmo, né? Mas bullying é a prática reiterada. Não, mas é isso mesmo, aguento isso tem 20 anos já, né? Então é prática reiterada mesmo. Quero dizer que é um prazer, né, dividir a mesa com dois grandes amigos, Rodrigo Reis, Thiago Albani. E eu estava lembrando aqui, quando eu estava vindo de Vitória para cá, né, para a gente ver como que é a vida engraçada, né? Thiago foi um dos maiores apoiadores para eu fazer o mestrado. Não sei se você lembra disso. Na época eu formei, estava na advocacia já, na correria, fiz um curso de pós-graduação e estava aquela dúvida, né? Será que quando eu terminar a pós-graduação em processo, tal, vai dar tempo de fazer mestrado, né, já na correria da advocacia? Aí o Thiago, não, ó, faz logo, emenda. Ele já era aluno do mestrado da FDV, né? Ele entrou uma turma antes da minha. Aí eu acabei acolhendo, né, os conselhos dele, acabei fazendo mestrado na FDV, uma turma depois da dele, não foi isso? Aí eu me lembro que você até me emprestou o seu projeto de dissertação para eu tomar como base e tal, né? Não copiei, não, eu utilizei como base. E eu me lembro que éramos amigos já há muitos anos, e a gente tinha aquele sonho, né? Vamos fazer mestrado, né? E a gente vai se firmar no mercado, e vamos dar aula de processo civil, e vamos dar palestras. Então beleza, vamos dar palestras, né? Vamos dar palestra. Beleza, então, vamos dar palestra. A gente só esqueceu de combinar com os outros, né? Porque ninguém convidava a gente para falar em lugar nenhum. Então a gente queria dar palestra, ninguém chamava a gente. Aí no final das contas, a gente só era chamado para falar nas palestras que nós mesmos organizávamos, né? Então a gente organizava a palestra para que a gente pudesse falar para os outros. Você lembra disso? A gente acabou montando uma sociedade, que era o ICDP, junto com outros amigos, que era uma empresa. Lembra disso não? A gente fazia os panfletinhos e entregava, né? Palestra gratuita, então, entregava nas portas das faculdades para a gente poder falar. Enfim, e o mundo dá muitas voltas e hoje estamos aí, né, dividindo esse espaço aqui. Mas, gente, olha, pode parecer clichê, mas não é, né? Realmente eu fico muito satisfeito por ter o nome lembrado, né, para vir para um evento dessa magnitude. Agradeço mais uma vez, Rodrigo. Quando quiser me chamar, me comprometo a vir. E coube-me falar sobre tutela provisória. Bom, confesso que eu tenho assim, uma certa predileção por esse tema, né? Não só porque eu leciono uma disciplina de tutela provisória, especificamente tutela provisória, já há alguns anos, como eu sinto na pele, né, como advogado militante, a importância dessa matéria. É uma matéria de extrema importância prática. Ela foge daquele plano puramente teórico e vem encontrar na prática, né, uma importância muito grande. E além disso, aí eu confesso isso para vocês, até para vocês não falarem que eu não disse, que eu não avisei isso, né, depois, talvez o que mais me instigue nesse estudo das tutelas provisórias seja que quanto mais você estuda, mais dúvidas surgem. E eu hoje estou assim, eu tenho mais, principalmente depois das modificações trazidas pelo novo CPC, né, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. E eu gostaria de dividir um pouco dessas dúvidas, né, dessas dúvidas com vocês e trocar assim, algumas ideias. Depois eu percebi aqui, eu acho, não sei se foi na exposição do Rodrigo ou do Thiago, que quando ele perguntou assim, quem é advogado, quem é estudante, muita gente levantou dizendo que era estudante, né? Eu acho que a maioria que é estudante. Então eu vou fazer uma readequação daquilo que eu iria falar, porque eu já ia entrar direto em alguns pontos nervosos, né, ligados às tutelas provisórias. Mas eu vou modificar um pouquinho, né, a minha exposição e vou trabalhar da seguinte forma. Em primeiro lugar, a gente vai entender o que é a tutela provisória. Eu acho que isso é fundamental, né? Muita gente, não só os estudantes, mas muita gente, né, muitos advogados já, eles ainda confundem tutela de urgência com tutela de evidência, ou nem sabem o que é tutela de evidência, acham, inclusive, que a tutela de evidência é uma grande novidade, né, do atual CPC, o que não é. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muita gente falava isso, né? Logo quando o CPC entrou em vigor, nossa, a tutela de evidência é uma novidade, foi criada pelo CPC 2015. Não é verdade, já existia. Bom, muita gente confunde ainda a tutela cautelar com a tutela antecipada. Enfim, vamos passear um pouquinho por esses conceitos básicos, né? Depois eu vou passar para vocês como que o legislador ele organizou, né, essa matéria no CPC. E aí, dependendo do tempo, vamos entrar aí nos pontos, pelo menos um ou outro, um pouco mais polêmico, né? E que tenha alguma influência prática, é claro. Bom, não é e nem poderia ser novidade para alguém aqui que um dos motivos daquilo que habituou-se chamar de crise do Poder Judiciário
advém da lentidão com que os órgãos jurisdicionais entregam ao jurisdicionado a solução para o problema da vida levado à apreciação estatal. O professor Tiago lhe disse, né, na exposição dele, olha, mais cedo ou mais tarde, pode demorar, mas o judiciário ele vai resolver, mas pode demorar. E aí que está o problema. Porque dependendo do momento em que a tutela jurisdicional seja entregue, ela já não terá mais a mesma efetividade que ela teria, a efetividade prática, a mesma utilidade que ela teria, caso tivesse sido entregue em um momento anterior, de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. Esse é um malefício que o fator tempo exerce sobre a própria efetividade da tutela jurisdicional. E é justamente nesse contexto que se insere o estudo das tutelas provisórias. Mas o que é tutela provisória, né? Bom, quando a gente fala tutela, nós estamos falando de proteção. Então, falou em tutela, estamos falando de proteção. O que é tutela provisória? Tutela provisória é a proteção que o Estado dá por meio de provimentos jurisdicionais que são instáveis, provisórios. Instáveis no sentido de não definitivos. E esses provimentos jurisdicionais instáveis, eles têm a aptidão de ou resguardar ou satisfazer, tornar concreto a pretensão do requerente da medida, desde logo. E esses provimentos jurisdicionais, eles serão concedidos sempre que presentes determinados pressupostos que vão sempre girar em torno ou da urgência ou da evidência. Bom, o próprio artigo 294 do CPC, ele diz que a tutela provisória irá se fundamentar ou na urgência ou na evidência. Daí a gente retira, né? Tutela provisória é um gênero do qual são espécies. A tutela de urgência e a tutela de evidência. Bom, mas o que é essa tutela de evidência, né? Quando se fala tutela de evidência, o que é isso? A tutela de evidência é a proteção que o Estado dá a determinadas situações que, e isso é importante, tá? Que, embora não apresentem risco de dano, elas se mostram de uma forma tão clara, elas se mostram de uma forma tão evidente, que justifica a rápida proteção jurisdicional, que justifica a proteção imediata do direito pelo magistrado. Percebam que essas tutelas, né, são formas de inverter o ônus do tempo do processo. Quem que carrega nas costas o ônus do tempo do processo? É o autor da demanda. É aquele cara que não tem alguma coisa, mas ele quer alguma coisa, ou ele tem alguma coisa que ele tem que proteger a qualquer custo. E ele só vai obter aquilo, ordinariamente, ao final de todo o trâmite processual. Que, eu não sei se todo mundo aqui tem noção, vai durar aí, no mínimo, até transitar em julgado, na justiça estadual, pelo menos, uns 7, 8 anos. O processo não termina antes disso. A tutela de evidência, ela permite essa melhor distribuição do ônus do tempo no processo. De modo que o juiz, ele protege, naquele momento, o direito daquele que se mostra, pelo menos naquele momento, com uma maior probabilidade de sair vencedor da demanda. E a tutela de urgência? Não, a tutela de urgência já é diferente. A tutela de urgência é a proteção que o Estado dá a determinadas situações que, por algum motivo, elas precisam ser protegidas de uma forma mais, como o próprio nome diz, urgente, sob pena de perecimento do direito. A tutela de urgência é a proteção que o Estado dá a situações especiais que precisam de uma proteção mais rápida, sob pena de se perder o direito que se quer proteger com aquele processo. E essas tutelas de urgência, elas podem ser prestadas pelo Estado, e isso a gente precisa ter muito claro em mente, né? Uma coisa é a tutela, é a proteção. Outra coisa, completamente diferente, são as técnicas utilizadas pelo Estado para permitir aquela proteção, para chegar àquela proteção.
A tutela de urgência ela é prestada por meio de técnicas de urgência. São técnicas processuais específicas para a prestação daquele tipo de tutela, tutela de urgência. Nós conhecemos basicamente aí 2 tipos, né, de técnicas processuais que vão permitir entregar a tutela de urgência. Por meio desse primeiro tipo, né, de técnica processual, o Estado permite que a parte requerente da medida consiga assegurar, acautelar o resultado útil de um outro provimento que ainda não foi proferido. Trata-se da técnica da tutela cautelar. Por meio da tutela cautelar, o Estado ele permite que o autor, que o requerente da medida, ele consiga acautelar, resguardar a utilidade de um outro provimento jurisdicional, que ainda não foi concedido. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imaginem que o professor Tiago ingressa com uma ação de cobrança contra o Rodrigo, cobrando lá R$100 mil. Bom, o processo ele vai se desenvolvendo, o Rodrigo percebe que vai perder, fala, bom, as coisas não estão favoráveis, né? E ele começa a dilapidar o seu patrimônio, começa a esvaziar o seu patrimônio, vai lá, tira o dinheiro da conta corrente, vende seus imóveis, transfere o carro para o nome de não sei quem. Quando o Tiago percebe isso, ele fala, opa, por mais que eu ganhe esse processo, quando chegar lá na frente, eu não vou receber nada. O juiz vai lá proferir uma sentença e eu vou ter aquele papel para pendurar na parede só, colocar numa moldura e pendurar na parede. Por quê? Porque no patrimônio do devedor eu não vou encontrar absolutamente nada. E, meus amigos, esse é um problema que o direito processual não conseguiu resolver. Não só aqui, mas em nenhum lugar do mundo. Porque até inventarem aquele pozinho mágico para você jogar no papel, na sentença, no comando judicial e transformar papel em dinheiro, o que não aconteceu, o que não vai acontecer, você necessariamente vai ter que submeter aquele comando judicial a atos executivos, a procedimentos executivos. Chame de processo de execução, chame de cumprimento de sentença, vai dar na mesma. No final das contas, são atos executivos, destinados a procurar bens do devedor para entregar ao credor, ou transformar aquilo em dinheiro para entregar ao credor. Bom, de qualquer maneira, se o devedor não tem bens, o que acontece? Nada. Nesse exemplo que eu dei, o Tiago ele pode se utilizar de uma medida cautelar para bloquear alguns bens do Rodrigo. Bom, ele pode bloquear mesmo antes de sair a sentença? Sim. Na verdade, é uma medida que permite assegurar, acautelar o resultado útil de uma outra decisão que vai ser proferida futuramente. O Tiago pode utilizar esses bens? Pode utilizar esse dinheiro? Não. É só para acautelar. É por isso que se fala que a tutela cautelar tem natureza acautelatória, nunca satisfativa, porque ela nunca vai satisfazer a pretensão do requerente da medida. É diferente do que acontece com a técnica da tutela antecipada. Por meio da técnica da tutela antecipada, o Estado ele permite que o autor consiga já usufruir de tudo ou de parte daquilo que ele normalmente usufruiria lá ao final do processo. Só que agora ele vai usufruir daquilo em momento anterior. É usufruir. Ele vai satisfazer a sua pretensão. Eu vou entrar com uma ação porque eu quero retirar o meu nome do SPC. Ótimo, eu vou conseguir uma medida, mediante uma tutela antecipada, para retirar o meu nome do SPC. Retirei. E aí? Existe uma coincidência entre aquilo que eu quero no final e aquilo que me foi dado agora? Existe. Ótimo. Estamos diante, né, de uma decisão que tem natureza satisfativa, que tem natureza, que tem a aptidão de satisfazer a pretensão do requerente da medida. Bom, essa técnica que permite esse tipo de satisfação é o que nós chamamos de técnica da tutela antecipada. Perfeito? Então percebamos o seguinte, nós temos a tutela provisória, que é um gênero, do qual são espécies, tutela de urgência e tutela de evidência.
E a tutela de urgência, por sua vez, ela também se subdivide em tutela cautelar e tutela antecipada. Ótimo. De novo, tá? Tutela provisória gênero, tutela de urgência e tutela de evidência espécies do mesmo gênero. E a tutela de urgência, por sua vez, ela se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar. Bom, quando a gente fala que a tutela de evidência ela é espécie do mesmo gênero da tutela de urgência, a gente precisa entender o porquê, né? Porque tem que ter alguma semelhança entre a tutela de urgência e a tutela de evidência para justificar essa classificação, já que elas são espécies do mesmo gênero. Além, é claro, de serem concedidas mediante cognição sumária, né? Claro, as tutelas provisórias, elas são concedidas mediante cognição sumária, mediante um juízo de cognição mais superficial do magistrado. Ele julga com base num juízo de probabilidade da existência do direito, e não com um juízo exauriente, com uma cognição exauriente, com um juízo de certeza. Ok, mas além disso, existe alguma outra semelhança aí entre a tutela de evidência e a tutela de urgência? Sim. A meu modo de ver, eu acho que o ponto de toque entre a tutela de urgência e a tutela de evidência está justamente na probabilidade de existência do direito, que é o que nós chamamos de fumus boniuris. O atual CPC, ele simplificou os pressupostos de concessão de ambas tutelas, das tutelas de urgência, né? No Código passado, a tutela cautelar se submetia ao fumus e ao periculum in mora, para ser concedida, e a tutela antecipada se submetia à prova inequívoca da verossimilhança da alegação e ou ao inciso 1º do 273, que falava em dano irreparável ou difícil reparação, ou o inciso 2º do 273, que falava em abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Agora, no atual CPC, é tudo fumus boniuris e periculum in mora. Mas e a tutela de evidência? Qual o pressuposto de concessão da tutela de evidência? É fácil. A tutela de evidência ela precisa de requerimento da parte e uma das hipóteses elencadas no artigo 311 do CPC. Vocês lembram do artigo 311? Eu vou ler só uma hipótese do 311 para vocês. Olha só, hein? Opa, pode não, hein? Uma vez eu fui dar aula, era 4º período, né? Para você ver como esses caras gostam do professor, né? Primeira vez dando aula. Eu cheguei na sala de aula, tal, comecei a falar, tal, sentei assim na mesa assim, ó. Opa, levantei, fiquei assim e tal. Aí distraí, tal, sentei de novo a mesa. Opa! Aí eu fiquei assim, né, encostadinho assim e tal. Aí daqui a pouco, fui embora. Beleza. Dia seguinte fui dar aula lá de novo. Esqueci, né? Várias salas e tal. Cheguei, sentei na mesa. Opa, levantei. Aí tinha uma menina assim sentada na frente, que ela não tinha ido no dia anterior, né? Aí ela falou assim: professor, levanta rápido aí, levanta rápido. O que foi? Não, levanta, porque outro dia o professor Lucas caiu aqui. O professor Lucas que deu palestra aqui, inclusive. É mesmo? Como é que... Lucas não, foi Erken Off, cara. Eu estou falando isso, está sendo gravado, né? Mas tem que falar. Parece que a mesa abriu. O professor caiu. Eu falei, porra, ontem eu fiquei o dia inteiro em cima da mesa, ninguém falou nada, né? Estavam doidos para abrir esse negócio e cair também, né? Mas tudo bem. Bom, dê uma olhadinha lá no 311. Olha só o que fala o 311. Caput. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 2º, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. E aí temos que concordar, né? O que pode ser mais evidente para o juiz, mais flagrante para o juiz, do que você tem uma questão de fato que pode ser comprovada apenas documentalmente e já tem lá súmula vinculante daquilo. Ele tem que inverter o ônus do tempo do processo mesmo. Percebam, então,
que a tutela de evidência, para ela ser concedida, ela dispensa a demonstração da urgência, dispensa a demonstração do periculo in mora. Por isso que eu falei que o ponto de toque, né, entre a tutela de urgência e a tutela de evidência é justamente o fumus boniuris, né, a probabilidade de existência do direito que o requerente da medida alega ter. Perfeito? Bom, quando a gente analisa aqui, o primeiro inciso do 311, ele fala que a tutela de evidência será concedida quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Epa, já ouviram isso alguma vez na vida? Eu falei disso agora há pouco. Essa daqui era exatamente a redação do inciso 2º do artigo 273 do CPC de 73. Ou seja, a tutela antecipada no CPC de 73, ela poderia ser concedida, a tutela antecipada poderia ser concedida nessa hipótese. E a doutrina mais especializada, mais específica de tutela antecipada, já falava, olha, essa tutela antecipada aí, ela não tem natureza de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência. Mas não era muito utilizado. Ou seja, já existia desde o Código passado, não é uma novidade tão grande assim. Mas temos, né, que concordar que o atual Código trouxe ali uma regulamentação um pouco mais específica sobre o Instituto. Pois bem, e como que o legislador ele organizou, né, essa matéria no CPC? Ele organizou da seguinte forma. Ele foi lá no livro 5 da parte geral e colocou lá, tutela provisória. E dividiu esse livro 5 em 3 títulos. Disposições gerais, que vão servir tanto para tutela de urgência quanto tutela de evidência. Título 2, tutela de urgência. E título 3, tutela de evidência. O único título que ele subdividiu foi o título 2, relativo à tutela de urgência. E dividiu em 3 capítulos. Capítulo 1, disposições gerais. Capítulo 2, procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E capítulo 3, procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Daí a gente tira o quê? Que somente as tutelas de urgência podem ser postuladas de forma antecedente. Mas o que significa isso? Significa dizer que as tutelas de urgência, elas podem ser postuladas antes de você formular o seu pedido principal. Mas, Nefa, para que eu vou precisar formular um pedido de tutela de urgência antes do pedido principal? Porque essa classificação em tutela antecedente e tutela incidente, ela leva em consideração o momento de postulação, tá? Se o pedido principal já existe ou se o pedido principal ainda não existe. Se o pedido principal já foi formulado nos autos e você postular uma tutela de urgência, essa tutela de urgência ela é incidente. Mas se o pedido principal ainda não existe, aquela tutela que você está buscando é uma tutela antecedente. Isso tem efeitos práticos, já que o procedimento para as duas são procedimentos bem distintos, com efeitos distintos, inclusive. Bom, para que eu posso precisar formular um pedido de tutela de urgência antecedente? Pelo seguinte, pode ser que, em um determinado momento, você precise de uma decisão para quando? Para já, para ontem. E eu não tenho ainda todos os documentos em mãos, todas as informações em mãos, para formular aquela minha petição inicial escorreita, do jeito que eu quero. Porque vocês sabem que é ali na petição inicial que cabe a você juntar todos os seus argumentos, todas as suas provas, documentos, alegações, é ali. Depois você não pode editar. E mais, você não tem aqueles documentos em mãos, os documentos vão demorar para chegar, porque estão na auditoria, por exemplo, estão na contabilidade, eles estão buscando, e você precisa da tutela de urgência para ontem. Ora, mas por que não entra do jeito que está? Não posso.
Meu pedido principal ele vai ser julgado mediante um juízo de certeza, mediante uma cognição exauriente pelo magistrado. A tutela provisória de urgência e de evidência, não. É um juízo mais superficial, sob cognição sumária. O juiz vai trabalhar não com todas as provas, mas com aqueles elementos que possam levá-lo a entender que provavelmente existe aquele direito. Esse é o fumus boniuris, né? Bom, o código ele traz consequências distintas, né? Ou melhor, ele traz procedimentos distintos para a tutela antecipada postulada em caráter antecedente e a tutela cautelar postulada em caráter antecedente. Né? Qual acho que é o primeiro ponto? Obviamente não vai dar para passar por todo o procedimento, mas qual é o primeiro ponto que eu acho que merece relevância? Quando você formula, né, um pedido de tutela de urgência antecedente, a primeira coisa que você necessariamente tem que fazer é se atentar para o prazo de formulação do pedido principal. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria de vocês ainda é estudante, né? Vão se formar, vão ser operadores do direito. Não sei se todos vão advogar ou não, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. O advogado, ele pode justificar qualquer coisa para o seu cliente, menos perda de prazo, menos erro de natureza processual. Você não tem o que dizer, né? Se você perdeu a demanda, você tem como falar que alguém em algum lugar do Brasil, em algum lugar do mundo, também utilizou uma tese de fundo, uma defesa de mérito parecida com a sua. Não é possível, né, que você inventou também um negócio tão mirabolante que ninguém vai ter nada parecido. Não é possível. Agora, prazo, esquece, não tem o que dizer. E como que funciona isso no CPC? Vamos começar pela tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Eu postulei uma tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O que significa isso? Significa que eu ingressei com uma petição inicial, onde eu busco apenas a tutela cautelar. Ótimo. Quando que eu vou formular o meu pedido principal? Segundo o artigo 308 do CPC, o pedido principal ele tem que ser formulado 30 dias após a efetivação da medida. 30 dias úteis, né, por óbvio, seguindo a regra do código, 30 dias contados da efetivação da medida. Escutem isso. Eu canso de falar em sala de aula, chega na prova, os alunos erram ainda, né? Não é da concessão da medida, não é da juntada aos autos do mandado, não, é da efetivação. O que é efetivação? É cumprimento da medida. Se a medida foi uma cautelar de bloqueio de contas correntes, do dia que houve o bloqueio, se é a busca e apreensão cautelar de um veículo, do dia que houve a busca e apreensão, da data da efetivação da medida. Você tem 30 dias úteis para formular o pedido principal. E onde será formulado esse pedido principal? Nos mesmos autos. Essa é a grande diferença da tutela cautelar de hoje para do diploma revogado. Antigamente, você ingressaria com outro processo, né, o processo principal. Hoje você formula o pedido principal nos mesmos autos, na mesma base procedimental, é o mesmo processo. Ah, Nefa, mas e aí? E se eu perder o prazo? Bom, se você perder o prazo de formulação do pedido principal, você vai perder a eficácia. Cessa a eficácia daquela tutela cautelar que foi concedida. E aí eu quero ver você explicar para o seu cliente. Você vai lá e consegue a busca e apreensão do veículo que o seu cliente precisava. O veículo agora está com ele. Daqui a pouco, o juiz manda pegar o veículo de volta. Como é que você explica que você perdeu o prazo? Ah, mas eu não posso pedir de novo? Depende. Pelo mesmo fundamento, não. Porque o artigo 309 do CPC, no parágrafo único, ele fala que, cessada a eficácia da tutela cautelar, o pedido não pode ser renovado, a não ser que haja um novo fundamento. E outro fundamento, meus amigos, significa outra causa de pedir. E aí eu quero ver alguém se virar para, naquele mesmo caso, arranjar uma outra causa de pedir
para conseguir cautelar. Não vai achar. Pode até achar, mas vai ser difícil, tá? Não é comum, né, essa facilidade. Bom, até aí tranquilo, né? Contou lá da efetivação da medida, tranquilo. Mas e se a medida cautelar se desdobrar em vários atos constritivos? E se você pediu uma medida cautelar e o juiz concedeu aquilo que você pediu, só que aquela medida ela vai se desdobrar em vários atos constritivos? Por exemplo, bloqueio de conta corrente e busca e apreensão do veículo. Quando é que começa a contar seu prazo? Tendo em vista que essas medidas elas não vão ser efetivadas no mesmo dia, né? Vocês têm consciência disso. Não vão ser efetivadas no mesmo dia. Um dia vai bloquear a conta, outro dia vai buscar o veículo. E aí? Seu prazo de 30 dias para formular o pedido principal, sob pena de você perder aquela cautelar que você conseguiu, começa a contar quando? Bom, eu toquei nesse assunto porque, intuitivamente, as pessoas tendem a achar que esse prazo deveria iniciar depois de efetivada a última medida constritiva. Claro, né? Ora, se eu peço 2 medidas e o juiz concede, é óbvio que a cautelar que eu quero, ela só vai se concretizar quando as 2 forem cumpridas, não é? Pois é, mas não é assim. O STJ, desde o Código passado, já tinha firmado um entendimento de forma diversa, que nessas hipóteses o prazo de 30 dias para o prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal deveria contar do primeiro ato constritivo e não do último. Esse é um ponto que eu acho que merece atenção, merece análise e não preciso nem dizer que tem uma influência prática muito grande. Tá joia? Quando a medida cautelar se desdobra em vários atos, o prazo para a formulação do pedido principal conta de quando? Do primeiro ato constritivo. É claro que isso só funciona para as tutelas cautelares antecedentes. Se elas forem incidentes, o pedido principal já está nos autos. Tranquilo? Beleza. Eu tenho aí uns minutinhos para falar de tutela antecipada. A tutela antecipada, e é isso que tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado, né? Eu fico até... Eu nem falei isso para vocês, né? Mas assim, eu fico até constrangido, né, de ter que falar, primeiro, depois do Tiago, e que, obviamente, fez uma exposição excelente e tal. Só que, eu não sei se vocês sabem, o Tiago ele já publicou, né, um livro sob a égide do Código passado sobre tutelas de urgência. Então, quer dizer, já é uma responsabilidade expor depois dele. E ainda maior quando eu vou falar de um assunto que ele sabe muito mais do que eu também, né? Está revogado, né? Nada. Os grandes estudiosos das tutelas de urgência, eles falam, né, para você não jogar fora aqueles grandes manuais de cautelares, tal, porque um dia você pode precisar, né? Porque assim, é tanta dúvida que vai surgir pelo novo código, mas tanta dúvida que você não tem nem de onde buscar a solução ainda, porque a jurisprudência não se manifestou e as doutrinas nem enfrentaram esses problemas ainda. Sobre algumas dessas dúvidas, eu vou falar agora. Bom, eu ia só fazer uma observação que, na minha opinião, se o legislador 2015 ele unificou os pressupostos de concessão das tutelas de urgência, da tutela antecipada e da tutela cautelar, vamos lá, né? Podia ter unificado também o procedimento de uma vez. A tutela de urgência unifica o procedimento. Mas não, né? A tutela cautelar tem as suas regras, a tutela cautelar antecedente, e a tutela antecipada tem outras regras. A tutela antecipada antecedente, depois de concedida, ela também tem que ser aditada, né? A petição inicial, onde você postula a tutela antecipada antecedente. Ou seja, nessa petição não tem o pedido principal. Ela deverá ser aditada em um momento posterior, onde o requerente da medida vai
juntar novos documentos, complementar a sua argumentação e formular o pedido principal. Mas como é que conta esse prazo? O código fala que esse prazo é de 15 dias, contados da concessão da medida, e não da efetivação, como é a cautelar. Olha aí, ó, antena ligada, né? Porque você pode confundir. E se por um acaso eu perder esse prazo? Se você perder o prazo de aditamento da inicial, da tutela antecipada, extingue o processo sem resolução do mérito. Explica para o seu cliente que você tirou o nome dele do SPC e depois o nome voltou. Porque você errou o prazo. Inexplicável. E tem que tomar cuidado, porque esse prazo, quando ele fala assim da ciência, né, ou melhor, ele fala da concessão. O código fala em 15 dias para aditar, né, para formular o pedido principal, da concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. 15 dias ou outro prazo que o juiz fixar. O juiz não vai fixar outro prazo, né? Assim, o que acontece na prática são esses 15 dias. 15 dias contados de quando? Me parece que tem que ser da ciência do advogado. É claro, né? O advogado, ele tem que tomar ciência, o requerente da medida tem que tomar ciência de que aquela tutela antecipada foi concedida, e aí ele tem 15 dias para aditar. Excelente. Se não aditar, extingue o processo sem resolução do mérito. E se por um acaso a tutela antecipada for negada? Aí o código fala que você precisa emendar a inicial em 5 dias. É no mínimo curioso, né? Porque se sua petição está ok, você ganhou a tutela antecipada, você tem sinal de que a petição está boa, né? Você tem 15 dias para formular o pedido principal. Se você perdeu o seu pedido de tutela antecipada, o juiz não concedeu, a sua petição já não está tão boa assim. E você tem só 5 dias, né? Era melhor colocar 15 dias e ficar assim, pelo princípio da isonomia, aí ficaria tudo ótimo, né? Não sei por que 15 para um e 5 para o outro, mas tudo bem. Bom, agora vamos entrar assim naquele ponto que talvez seja o ponto mais nervoso relativo à tutela antecipada antecedente, que é o artigo 304, né, do CPC, que fala da famosa estabilização da tutela antecipada. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Na estabilização da tutela antecipada. Realmente uma novidade no nosso sistema. O que é essa estabilização da tutela antecipada? Bom, a estabilização funciona da seguinte forma. Desculpem. Eu postulo uma tutela antecipada antecedente. Consegui. O juiz me concedeu. Beleza, eu tenho lá meus prazos, tenho que aditar, complementar o pedido, não sei o quê, papapá. Se o réu, se vocês, réus, não agravarem, não interpuserem recurso daquela tutela antecipada que foi concedida, a tutela antecipada se estabiliza. Como se estabiliza? Se estabiliza. Ela perpetua os seus efeitos no tempo. E o processo? Extingue. Querem ver? Artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, é a tutela antecipada antecedente. Só serve para antecedente, tá, gente? Torna-se estável, se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Bom, respectivo recurso não tem erro, é o agravo do instrumento, está ótimo. Mas espera aí. Bom, o recurso sempre foi o remédio voluntário idôneo a ensejar. Bom, remédio voluntário, o que significa isso? Eu recorro se eu quiser. Quer dizer agora que o recurso virou um remédio obrigatório? Eu sou obrigado a recorrer? Parece que nesse caso sim, né? Sob pena de estabilização da tutela antecipada. E aí, o parágrafo 1º fala, no caso previsto no caput, no caso de estabilização, o processo será extinto. Ponto. Ótimo. Então agora eu sei que se eu não recorrer, o processo é extinto. Extinto como? Com resolução de mérito ou sem resolução de mérito? Olha, o código não fala, mas me parece que tem que ser com resolução de mérito. Porque
a sentença terminativa, a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, é um fenômeno puramente endoprocessual. Ela só produz efeitos dentro do processo. Tanto é que você pode repropor a demanda. Eu não posso conceber que uma sentença de extinção sem resolução do mérito vai perpetuar os efeitos de uma tutela antecipada no tempo. Então eu tenho que entender que essa extinção é com resolução do mérito. Ótimo. Então vão acompanhando, hein? Eu tenho uma extinção do processo de mérito, né? Com resolução do mérito e a tutela antecipada estabilizada no tempo. Bom, pelo código, essa tutela antecipada que se estabilizou no tempo e o processo acabou, lembre-se disso, ela só pode ser modificada, alterada, revista por meio de uma outra ação, que pode ser proposta ou pelo autor daquela ação originária ou pelo réu daquela ação originária. Daquela ação onde houve a estabilização? Pois é. Agora, autor ou réu, eles podem entrar como ação, vamos chamar aqui de ação de modificação de tutela estabilizada, tá? Só para a gente ficar falando ação, para conseguir revisão, uma anulação, modificação, não. Por meio de uma ação de modificação, ele pode chegar e impugnar aquela estabilização da tutela antecipada. E pelo código, você só pode ingressar com essa ação por 2 anos, pelo prazo de 2 anos. Tranquilo? Até aqui tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, quer dizer então que sou obrigado a recorrer? Sim. Mas e se por um acaso eu não recorrer? E contestar? Ocorre estabilização? Alguns professores falam que não. Não, claro que não. Porque você está demonstrando a sua vontade de impugnar, né? Então, quer dizer, permitir estabilização seria até mesmo uma afronta ao princípio, a garantia constitucional do contraditório da ampla defesa. Claro, né? Se eu demonstro que eu quero impugnar, como que você vai terminar o processo aqui, no início? Pois é. Só que tem um detalhe. E muita gente diz que qualquer tipo de impugnação evitaria a estabilização, tá? Só que tem um detalhe aí. O anteprojeto do código, ele não falava em recurso para evitar a estabilização. Ele falava o quê? Falava que se a parte quisesse evitar a estabilização da tutela antecipada, a parte deveria impugnar. E impugnar é sentido lato sensu, né? Impugnar a tutela antecipada. Quer dizer, contestar, recorrer, pedido de reconsideração, o que for. Não é? Impugnar. É um sentido amplo. Só que essa redação não passou. Não foi aprovada. O código foi aprovado com uma outra redação. O que quis o legislador, então? Se vocês me perguntarem, eu concordo. Eu acho um absurdo. Eu acho ofensa à garantia constitucional do contraditório, sim, e ampla defesa. Como que o processo vai acabar se eu estou aqui falando? Não, eu quero que o processo continue. Mas eu contestei. Eu não sou obrigado a recorrer. Eu não quero recorrer. Não quero. Por que não? Por que não? Sou obrigado? O exemplo que o Daniel Assunção dá, está até no site da ESA. Se vocês entrarem lá no site da ESA, eu não sei se está lá ainda, mas estava lá. Entrar no site da OAB, né, na seccional, aí tem lá em cima aquela janelinha da ESA, aí tem lá o CPC em cursos, né? Tem lá o CPC em gotas. São grandes doutrinadores, grandes professores, estudiosos de processo, falando sobre as modificações do CPC em pequenos vídeos, de 2 minutos, 3 minutos. Chegaram a Veja isso? Super interessante. Aí o Daniel Assunção ele fala o seguinte, olha, eu advogo para banco. Você imagina quantas pessoas ingressam com a ação contra o banco? Diariamente. Para pedir para retirarem os seus nomes lá dos órgãos de proteção ao crédito. E o banco, ele não quer agravar, porque ele não tem interesse em recorrer. Na verdade, ele foi lá, negativou, as pessoas vieram, demandaram judicialmente, e o que o banco quer é a decisão de mérito, é a decisão de fundo. Não quer agravar. Tudo bem, para o banco, tira o nome da SPC. Depois que o juiz sentenciar, aí vai decidir se o cara deve ou se não deve, então. Se o nome vai sair ou se não vai. Não, mas você vai ter que gravar agora. Beleza, eu vou ter que gravar. Assim, é no mínimo incoerente, né? Porque o CPC, aliás, historicamente, o nosso direito processual, ele sempre trabalhou com a ideia inversa, com a ideia de evitar a recorribilidade, que é muito ampla.
E, obviamente, faz com que o processo demore mais também. Além de outros problemas, é claro. Mas o CPC ele sempre trabalhou no sentido de diminuir a recorribilidade, principalmente das decisões interlocutórias. Ou seja, sempre trabalhou no sentido de diminuir a quantidade de decisões suscetíveis de agravo. Tanto é que, agora, no CPC 2015, a gente tem um rol de decisões agraváveis. Fora daquilo ele não pode agravar. E acabou com o agravo retido também. Para que isso? Diminuir a recorribilidade. Aí vem, no caso da tutela antecipada antecedente, que se estabiliza e fala, não, para não estabilizar, você tem que gravar. Pô, é lógico que isso vai favorecer a multiplicação dos recursos. Pelo menos de agravo de instrumento. É o que me parece. Tá? Mas, e tenho que reconhecer o seguinte, como eu estava dizendo, para mim, deveria ser qualquer petiçãozinha lá, não estabiliza não, tá? Eu quero o processo continuar, que eu quero discutir o mérito. Para mim deveria ser isso. Só que a vontade do legislador não foi essa. E a gente tem que levar isso em consideração. Por que não foi? Porque não foi aprovada a redação anterior que dizia que a tutela não iria se estabilizar se houvesse impugnação. Agora você está falando lá. O que evita a estabilização é o recurso de agravo de instrumento. E se o recurso for inadmitido? Já pensaram nisso? Entrei com agravo de instrumento. Meu agravo foi inadmitido. E aí? Estabiliza ou não estabiliza? Mas eu agravei. Mas não foi conhecido. Pô, mas eu agravei. Eu acho que depende do motivo, né? Bom, o fato é o seguinte, se for intempestivo, esquece. Vai estabilizar, né? Porque o recurso interposto fora do prazo é inexistente. Na verdade, o CPC ele não inventou isso, né? Ele importou isso do direito italiano e do direito francês. E a técnica utilizada é similar a uma técnica já conhecida por nós, que é a técnica monitória, a mesma técnica que é utilizada na ação monitória. Como é que funciona lá na ação monitória? Lá na ação monitória, o réu ele é citado, não para oferecer resposta, ele já é citado para pagar ou para cumprir a obrigação e tal, no prazo de 15 dias. Ou embargar, os embargos monitórios, né? E se não fizer? Se não fizer, aquilo ali já constitui título executivo de pleno direito, já se converte, o próprio mandado ele já se converte de pleno direito em título executivo. Ou seja, a monitória é como se fosse um atalho. A monitória é isso, na verdade, né? Se você pega e estuda a monitória, você percebe que a monitória é um atalho da fase de conhecimento para a fase de cumprimento de sentença, né? Para obter o título executivo. É uma forma de você obter o título executivo mais rápida, né? Mais célere. Se o réu ficar inerte. Se o réu não pagar, não cumprir a obrigação ou não embargar. Então, na monitória, essa conversão do mandado em título executivo, logo ali no começo do procedimento, funciona como uma sanção para a inércia do réu. E é exatamente o que acontece com a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente. Exatamente a mesma coisa, reparem. A estabilização da tutela antecipada, ela funciona como uma sanção para aquele réu que ficou inerte. O cara tinha que agravar, não agravou, acabou o processo. Beleza. Então os problemas acabaram? Não, né? Os problemas só começaram. E é possível a estabilização parcial do processo? Como assim? Ora, vamos lá. Eu ingressei com uma ação requerendo lá danos materiais, danos morais, sei lá, lucro cessante, despesa e danos e tal. Bom, a tutela antecipada ela se estabilizou com relação a um pedido. E os outros? Então quer dizer que o processo acaba, estabiliza ali a tutela antecipada, tal, mas o resto continua. Como é que vai funcionar isso? Para mim, parece óbvio que tem que ter, né, a estabilização parcial, porque senão você cria um problema que daqui a pouco você não consegue mais, né, advogar e operar o processo, né? Sabe qual é o outro problema que eu acho que, assim, que eu acho complicado de se resolver?
é esse problema relativo ao prazo, né? Para você entrar com a ação de modificação. Vocês tiveram a oportunidade de estudar isso já? Vocês acharam isso estranho também? Porque olha só, se vocês olharem o artigo 304, o parágrafo 2º, ele fala assim, ó, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. É aquela ação de modificação da tutela antecipada estabilizada que eu falei para vocês. Aí, lá no artigo 5º, no parágrafo 5º, fala o seguinte, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, em outras palavras, né, o direito de ingressar com aquela ação de modificação, previsto no parágrafo 2º, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Beleza, então tem 2 anos para entrar com aquela ação de modificação. Tranquilo? Tranquilo. Aí, para complicar ainda mais, vem um parágrafo 6º, né? A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. A decisão que concede a tutela que foi concedida, antecipada lá atrás, não fará coisa julgada. Entendi. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que for proferida naquela ação de modificação. Não, então peraí, então tem um problema. Olha só, eu tenho um problema então, né? Porque olha só, eu requeri uma tutela antecipada contra vocês, réu. O réu não agravou. A tutela se estabilizou. Perfeito? Perfeito. Estabilizou. Agora, nós temos 2 anos para modificar, para discutir aqueles efeitos que estão perpetuados no tempo. Quais efeitos? Os efeitos da tutela antecipada que foi concedida. Tenho 2 anos. E depois de 2 anos, eu não posso mais ingressar com a ação. Por quê? Porque o código fala que não. O código fala que só no prazo de 2 anos. Mas espera aí. Mas o código fala também que não faz coisa julgada. Pois é. Não faz coisa julgada. Mas você não pode alterar. E se você não pode alterar, se tornou imutável. Não se tornou? E qual o nome que se dá em processo civil à imutabilidade? Qual é? Não é coisa julgada? Bom, para mim, é óbvio que faz coisa julgada. Eu não sei se vocês compartilham, mas para mim é óbvio que faz coisa julgada. Mas por que o código fala que não faz coisa julgada? Porque no final das contas, ele não pode admitir que uma decisão proferida por meio de cognição sumária, por meio de um juízo superficial de cognição, um juízo de probabilidade, né, seja coberto por aquele manto preclusivo da coisa julgada, pela garantia constitucional da coisa julgada. E tem um detalhe: se você considerar que faz coisa julgada, você vai entender que cabe rescisória. Aí seria 2 anos para ação de modificação, mais 2 anos para rescisória. Mas e aí, cabe ou não cabe? Desculpem, para mim, é coisa julgada. Se eu não posso mexer depois de 2 anos... Bom, e tem um detalhe também, né? Por que eu só tenho 2 anos? Eu não posso trabalhar com tempo de prescrição do direito material? Imaginem que a tutela antecipada ela se estabilizou numa matéria lá referente a, sei lá, responsabilidade civil. Era um dano material que eu estava pedindo lá, tal, beleza, estabilizou. Um dano material, um tipo de obrigação, enfim, não sei. Estabilizou. Mas pelo Código Civil, o prazo que eu tenho para discutir aquilo é de 3 anos e não de 2. E aí, como é que funciona isso? Uma norma processual pode falar o seguinte: olha, você não pode mais discutir isso, tal, mas o prazo fala que, né? Enfim, ficou meio estranho. E mais, imaginem que eu postulei a ação, eu postulei, né? Desculpem, a ação não, eu postulei a tutela
antecipada de forma antecedente, consegui a estabilização, eu consegui estabilização, e vocês não recorreram. Consegui a tutela antecipada, vocês não recorreram. Estou retificando aqui, tá? Eu postulei, consegui a tutela antecipada, vocês não recorreram, a tutela se estabilizou. Perfeito? Beleza. Agora nós temos 2 anos para ingressar com uma ação, não é isso? Para modificar. E vamos imaginar que a gente quer modificar. Não pode estabilizar, tal. A gente quer resolver esse problema, né? Beleza. Aí vocês ingressam, vocês réus, ingressam com a ação de modificação. Passei do tempo. Vou terminar agora, tá? Vocês réus ingressam com a ação de modificação. Agora a gente tem um problema. Porque na ação originária, eu era autor e vocês réus. Agora, vocês que eram réus são autores. Como é que fica a questão do ônus da prova aí? O que vocês têm que provar lá na outra ação? Porque antes eu tinha que provar o fato constitutivo do meu direito e vocês o fato modificativo, impeditivo, extintivo do meu direito. E agora? Vocês têm que provar o que na outra ação? Na ação de modificação. E mais, se vocês ingressarem com a outra ação, vocês podem pedir liminar? Vocês podem ingressar com a tutela? Vocês podem pedir uma tutela antecipada? Me parece que pode, né? É uma ação de conhecimento, uma ação, né? Me parece que vocês poderiam pedir uma tutela antecipada. E vocês podem pedir a tutela antecipada antecedente? Pode. Se de repente surgir a urgência, por que não? O sistema permite, está no código. E se vocês conseguirem a tutela antecipada antecedente? E eu não agravar? Será que pode? Desestabiliza, né? Não vai estabilizar. Bom, senhores, e aí vocês não podem reclamar comigo, né? Mas como eu disse no começo, sobre essa matéria eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. E eu compartilhei poucas das muitas dúvidas que eu tenho com vocês hoje, tá? E posso afirmar que, independente das minhas opiniões pessoais, né, sobre esses temas, nós vamos ter trabalho pela frente, né? Os tribunais vão ter trabalho para poder pacificar alguns entendimentos aí que são assim com relação a pontos nervosíssimos, né, desses assuntos. Porque existem argumentos fortíssimos para os dois lados. E nós vamos precisar aí, talvez, de uns bons 10 anos para que a própria doutrina e os tribunais superiores consigam aí uma linha, né, de concordância, né, com relação a vários desses pontos. Tá joia? Agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui até essa hora, né? Me sinto assim lisonjeado, né, de vocês estarem aqui ouvindo processo civil assim numa tarde aí de sexta-feira. Agradeço mais uma vez o convite. É uma honra poder participar do mesmo curso que vocês. E sempre que vocês quiserem me convidar, estarei presente. Tá bom? Obrigado, gente.